Olá, galera que escuta esse podcast. Aqui é o Patolino e eu tô vindo aqui um pouco sem graça, até um pouco atrasado também, pois nessa semana faleceu aí o professor Olavo e eu ia fazer um vídeo ontem pela manhã, mais ou menos 9 da manhã, o horário que eu acordei. Mas essa semana foi muito ruim pra mim. Essa semana teve uma treta atrás da outra. Lá no serviço eles acharam um negócio lá e meio que tentaram me humilhar. Humilhar não, cara, mas quase isso. Acharam um erro lá num negócio de uma placa, então eu acredito que eles estavam tratando como se fosse eu que tinha feito o erro. Eu não cheguei a verificar, não cheguei a ver se realmente era eu, mas tudo bem. No mesmo dia entrou uns caras procurando sei lá, o cara, vou dizer, ele não é senhor ainda, acho que não sei se ele tem mais de 60 anos, mas deve estar próximo, procurando esse cara, esse técnico aí, dizendo que ele é um grande charlatão, que ele não valia nada e o negócio quase pegou fogo mesmo, cara. A coisa ficou muito ruim pra... Naquele momento a gente achou que ia ter uma briga generalizada, porque os caras chegaram e meio que invadiram a loja e... fazer o que, né? E hoje também eu tive um dia ruim também, eu fui fazer um atendimento, já não deu certo, faltou a cliente um pouco chata, não queria que eu abrisse ali as canaletinhas para poder tirar algum fio, fazer proveito desse fio e já fazer a instalação lá para ela. Eu tive que ir até outra lojinha próxima do bairro que ela tava. Aliás, ela mora no mesmo bairro que eu. E eu tive que me deslocar até essa loja para fazer uma compra e lá eu percebi que a coisa tava um pouco ruim, cara. Olha, meu Deus, cara, pelo menos na minha cidade, cara, a área técnica tá fodida, cara. Tá fodida. E o cara me vendeu um cabo usado ainda. Eu acho que na volta ali era o único que tinha, então ele meio que aproveitou pra me cobrar uns R$ 25 num cabo USB usado ainda, um pouco de oxidação. Nem limpar direito, limpou. Assim, cara, assim, deprime muito, cara, de ver esses caras qualquer, assim, trabalhando na área de informática, prestando serviços ruins. Uma bagunça generalizada na bancada dele. A bancada é por tudo. O cliente chega, talvez com algum aparelho, nem tem onde colocar, porque a maioria das coisas que estão por cima das bancadas são lixos virtuais. Nem organização para vender um negócio eles conseguem ter. Cara, a área técnica da informática é muito complicada, velho. Tá muito fodida, cara. Mas esse não era o assunto que eu ia falar. Eu ia falar um pouquinho sobre aí o falecimento
do escritor e filósofo Olavo de Carvalho. Assim, eu fiquei muito triste. E até porque faz bastante tempo que eu li. Faz bastante tempo que eu li um livro do Olavo. E assim, cara, o Olavo de Carvalho, ele foi o cara que me... Assim, sabe, ele... Por causa dele, assim, que eu curto um pouco fazer podcast, que eu gosto de filosofia, gosto de estudar. Eu acabei conhecendo ele num fórum. Conheci apenas o nome, Olavo de Carvalho. Na época o pessoal falava muito, não tinha uma visão política, não tinha uma visão de como era o cenário brasileiro, cenário sociológico, político, econômico. E o Olavo foi um dos primeiros a me despertar à vontade ali de pelo menos dar uma estudada de leve e entender um pouco mais. Até porque na época, nos fóruns, eles falavam muito do Olavo de Carvalho, especificamente fóruns que lidavam assim com a realidade brasileira, falavam um pouco de política, mas eu não sabia que ele já era velho, cara. Eu achava que ele era um cara meio revolucionário, um guri mais novo aí que tava aparecendo, que tava... Assim, uma pessoa de meia idade, vamos dizer, que tava aparecendo aí no cenário brasileiro e que era um cara contra o governo. Era praticamente isso, um cara aí contra o governo. Na época era o governo Lula que tava no poder. E eu li alguns artigos, algumas coisas do Olavo e, cara, fazia sentido. Aliás, fazia e faz sentido. Mas eu só fui depois ver quem era o Olavo de Carvalho quando tinha o True Outspeak, que aí os caras postavam o True Outspeak e postava com umas imagens dele e tal. Aí uns anos depois, eu acho que lá por 2012, 2013, começou a aparecer uns vídeos dele, uns vídeos gravados dele. Não sei se... Acho que dando aula, talvez ele gravava as aulas. E... Cara... Tem 3 Olavos. Tem o Olavo do livro. Excelente. Tem o Olavo do Face Twitter. Vamos botar assim. E tem o Olavo dos vídeos, daqueles cortes que eles fazem dele. Então, cara, são 3 pessoas diferentes, cara. São 3 pessoas diferentes. E... Cara, eu abro o YouTube, abro algumas manchetes, só vejo coisa ruim dele falar. Eu achava... Assim, uma das primeiras notícias que eu vi sobre o Olavo, eu acho que foi na madrugada, na manhã, era bem cedo até. E é um jornaleco, eu acho, independente, com certeza de esquerda, vamos dizer. E eles deram essa notícia, eu achava que eles iam falar um pouco, né, da vida do... Aliás, eu nem sabia, eu nem conheço o jornal, eu nem lembro o nome do jornal também que eu vi. Eu nem sabia também que era de esquerda, fui saber depois. Mas eu percebi que a moça que estava apresentando, ela não, assim, sabe, não disse
Não falou um pouco da vida do Olavo, das obras que ele fez. Eles falaram mais era da questão de Covid, daquele negócio, aquele infortúnio que teve daquela vez que o Olavo foi falar que eu acho que não existia, que o corona não existia. E isso pegou muito mal, muito mal. Não concordo com isso. Muita gente também não concorda com várias atitudes que o Olavo já teve. Eu de coração acredito que ele era uma excelente pessoa. Pessoalmente, ele era uma pessoa excelente. Era talvez um bom pai. Sei que tem uma filha dele que vivia em pé de guerra com ele. Até hoje estão dando destaque para ela poder falar mais e mais, para destruir a reputação do professor Olavo. Então eles dão palco para esse tipo de coisa. Muita gente comemorando também. Isso é extremamente errado. Assim, cara, então eu nunca fui aluno dele, mas durante a semana, eu acho que uns dias antes, uma semana antes, vamos dizer, eu tava pensando em, cara, esse velhinho vai morrer e eu nunca vou ter capacidade de entrar lá no COF lá com uma, assim, sabe, com um pouco de sabedoria para poder acompanhar as aulas deles. Pelo menos entender, me ambientar naquele momento ali que ele tá tocando a aula. Eu ficava pensando isso, que eu não ia ter, então nem vou ter mesmo, porque ele vai ter só as aulas gravadas dele. Hoje eu já dei uma pesquisada nos livros deles. Muitos não estão mais em estoque. Eu lembro que o livro dele, algum tempo atrás, estava a cerca de R$60. Hoje eu tô vendo os caras vendendo alguns por R$300, 400, até mais. Espero que venha mais cópias, que pelo menos eu possa comprar as obras dele, pelo menos Jardim das Aflições. O Imbecil Coletivo, que eu tenho curiosidade de ler. Para ler, aliás. Tenho curiosidade para ler esse livro. E... cara, eu não tô muito com uma vibe legal para poder falar isso aí. Eu só vim mesmo falar. Eu sei que vários youtubers fizeram homenagem falando dele e tal. Muita coisa que ele falava não é de discordar, não era bobagem, não era conspiração, como muitos aí dizem, como o jornal tradicional aí diz. Eu acredito fielmente que ele não era guru do presidente. Eu vi muitas críticas ao presidente, pelo presidente fazer um dia de luto, né? Eu acredito que foi merecido. Merecido, até porque no Brasil nunca teve, cara. No Brasil, aliás, desde que eu nasci, desde que eu fui pra escola, a gente nunca teve... Eu nunca tive uma referência tão grande assim de pessoa, uma pessoa tão intelectual, vamos dizer. Cara, vocês sabem, ele é um cara muito inteligente, cara, não dá pra negar. Mesmo que ele erre nas conclusões, mesmo que ele pegue alguma fonte errada, como no caso aquele dos fetos, da Pepsi. Aquilo ali era de um jornal, não sei se era um jornaleco americano, se eu não me engano, que postou aquilo ali. Eu acho que ele leu e comentou numa aula dele ou num vídeo que ele fez. Eu lembro que isso aí recortaram e
Foi só pra achincalhar mesmo. Só pra achincalhar. E... assim, é desrespeitoso tu ver tanta notícia, tanto deboche, assim, por um senhor. É claro que ele tem aquela fala, aquela escrita debochada que ele faz. Mas eu não acredito que o negócio dele era fazer assassinato de reputações dessas pessoas que ele atacava. Eu não acredito nisso. Até porque ele é um cara livre, ele estava até fora do Brasil, se eu não me engano, há muitos anos. Eu sei que o Olavo sofreu muito. Ele tentou publicar as obras deles, as críticas que ele fazia. Os jornais não aceitavam. Ele teve muita perseguição. Eu sei que ele teve numa universidade também. Eu não sei se ele conseguiu se formar. Não sei por que ele saiu. Ele teve alguma treta, alguma perseguição lá dentro que ele acabou saindo. E essa coisa aí também de se formar também é outra coisa que pegou no pé, muito no pé dele. Então, pessoal, se eu fosse vocês, eu não usava o Windows, cara, porque o Bill Gates abandonou a academia. E se eu fosse vocês, trocava pro Linux. Por que não? Né? O que vocês acham? E voltando a falar aqui sobre a questão da perseguição, ele acabou fugindo há muitos anos para os Estados Unidos. Ele é um cara que muita gente tem medo, principalmente a classe universitária. Até porque ele atacou muito a classe universitária. Ele chama geralmente esses universitários de analfabetos funcionais. E muitos deles não... É óbvio que tem muito cara bom dentro da universidade. Muito cara bom, muito bom mesmo, inteligentíssimo em todas as áreas. Mas nenhum desses caras teria peito pra discutir com o Olavo. Então, o negócio é achincalhar ele, assim como achincalhar o Enéas. O Enéas e o Olavo são pessoas que eu acho que são totalmente diferentes. Assim como eu acho que o presidente é muito diferente do Olavo. Os dois têm muita coisa diferente. E nesses últimos anos mesmo a classe universitária odeia o Olavo. Eu sei porque eu tive numa universidade federal. Os professores que davam aula, os professores de humanas que davam aulas para a área de exatas mentiam, dizia que o Olavo era terraplanista. E a gente tentava meio que desmentir. O professor dava uma risadinha, mas tocava o pau assim que podia, né? No nosso trabalho. É isso mesmo, isso aí é verdade, esse bilhete é verdade. E assim, eu não quero copiar podcast nenhum. Era mais ou menos isso que eu tinha pra dizer. Que eu estou muito triste pela morte dele. Esse cara viveu bastante, viveu muito, aprontou bastante. Eu acredito que ele seja... Olha, eu acredito que ele seja até mais influente que o Karl Marx. Até porque o Karl Marx, ele... Eu não sei se ele teve poucos... Eu acho que ele teve poucos alunos.
ele não teve uma influência tão grande por conta do que não tinha internet naquela época. E hoje a gente tem internet, tem redes sociais, tem mensageiro instantâneos. Hoje é muito mais fácil de publicar livros, tanto físico quanto digital. Então, a influência de qualquer pessoa que realmente tem argumentos bons é imediata. O Olavo deixou muitos alunos, vários alunos, filhos, eu não sei quantos filhos ele tinha, 8 eu acho, talvez. Eu não conheço os filhos dele, eu nem sei quem são. Não sei se são formados, se estudam a mesma área dele. Algum deles, no caso, né? Mas eu sei que o Olavo, ele tem muito aluno, muito cara aqui do YouTube. Foi aluno do COF. Muito influencer aí, muito youtuber foi aluno do COF. Muitos não revelam. Mas claramente a gente vê. E nesses caras que são alunos deles, cara, eu realmente vejo, assim, sabe, a gente sente um brilho ali, sabe, uma diferença. Eles são caras que parece que estão trabalhando para mudar a mesma coisa, sabe. É diferente do universitário. O universitário sai de lá, nunca mais tu vê ele. Ele sai da faculdade e nunca mais tu vê falar o nome desse cara. Talvez ele até trabalhe como empacotador. Tá difícil hoje. Trabalhe como empacotador, sei lá, como vigilante, guarda, porteiro. E tu nunca mais vê falar o nome desse cara. E os alunos deles não, cara. Muitos deles estão migraram, aliás, pro YouTube, pra internet. E estão aí, cara, criando conteúdo, influenciando muitas pessoas. Espero que influencie bem. Até porque, cara, o que me impressionava no Olavo, cara, que ele é um cara que tinha muitas referências. Eu me baseio nele porque nas primeiras vezes que eu vi, que eu escutei um pouquinho daqueles... não é podcast, acho que é aula dele. Em áudio, eu percebi, cara, fiquei impressionado o número de referências. Ele, cara, o legado dele foi foda, cara. E um dos escritores, cara, um dos maiores filósofos do Brasil ele apresentou. Eu acredito que foi ele que apresentou pro Brasil, que é o Mário Ferreira dos Santos. É um cara de nível altíssimo, cara. E foi o Olavo, pelo que eu saiba, posso estar falando bobagem, mas foi o próprio Olavo que trouxe ele, deixou ele à tona, porque era um cara apagado. Eu não sei se... com certeza o Mário Ferreira deve ter influências de direita, deve ser... Mas, cara, pelo que eu vi dele... Pelo que eu vi por cima uma vez do Mário Ferreira, ele é um cara extraordinário, cara. Que merecia muito, muito, muito mais, cara. É assim, um cara bem absurdo. Um cara que o Brasil merecia mesmo, cara. Então, eu vejo no jornal aí só bobagem, eles falando um pouco sobre que o Olavo morreu devendo, cara. Meu Deus do céu, cara. A baixeza é absurda, cara. É absurda, absurda. Assim, eu sou um cara... Eu escuto todos os lados. Gessé Souza, Mário Ferreira... Olavo, sabe, mas assim, eu fico muito triste com esse pessoal que tá meio que comemorando, debochando ali a morte do cara. É extremamente absurdo. Essas pessoas não valem nada, não valem nada, não valem nem um prato
um prato vazio de comida, essas pessoas não valem, porque até a comida é sagrada também. Comida pra mim é sagrada. E essas pessoas não valem um prato vazio, cara. Era só isso que eu tenho pra dizer.